Bem-vindos ao Pergaminhos Bíblicos. Graça e paz a todos. Inscreva-se no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus também através do YouTube. Graça e paz a todos. Começamos aqui um breve estudo sobre um tema muito questionado por teólogos, filósofos, estudantes cristãos e por aqueles que querem se aprofundar neste que é um tema de grande importância para nós que queremos conhecer mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nos basear, iremos utilizar a carta aos Romanos no capítulo 5, versículo de número 12, que nos diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Conforme Romanos, capítulo 1, versículo 1, a carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente, segundo estudiosos, no ano de 57 d.C., na cidade de Corinto, pouco antes da visita do apóstolo a Jerusalém. Como não iremos estudar toda a carta, apenas um trecho, não vamos dar muitos detalhes para que possamos aproveitar ao máximo o tempo no estudo deste tema proposto, que é o pecado, sua origem e suas consequências. Assim como a biologia estuda as diferentes formas de vida, a geografia estuda a Terra e sua ocupação pelo homem, existe também uma ciência que estuda o pecado, e ela é conhecida como hamartiologia. Hamartia, erro, pecado, logos, estudo, uma palavra derivada do grego, que significa estudo do pecado. Então, hamartiologia é a ciência que estuda o pecado, sua origem e suas consequências. Mas de uma forma mais clara, podemos dizer que pecado é violação, desobediência, erro, mais precisamente, violação de uma ordem de Deus, ou seja, desobediência a Deus. O pecado é poder maligno, e a ação desse poder maligno interfere na vida do ser humano. E o pior, interfere na relação do homem com Deus. Conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A primeira ação do pecado na vida do homem é afastá-lo de Deus. A pureza e santidade de Deus é tão grande que o ato do pecado afasta o ser humano dele. Iniquidade não se mistura com santidade. Na Bíblia, iniquidade é considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo, que é quem comete iniquidade, é o indivíduo ou a pessoa que já está acostumada a pecar, não se importando mais com as consequências ou sequer tendo vergonha de cometer os seus pecados. Ou seja, o sujeito está nem aí. O iníquo é alguém mau, imoral, injusto, perverso, alguém que transgride as leis morais, éticas e religiosas, alguém cínico, sem caráter, que age dessa forma naturalmente. Todos nós conhecemos alguém assim, dissimulado, que se faz de sonso. É preocupante a situação de quem age assim, porque ela não pesa mais as consequências de seus atos. O justo, quando erra, ele fica preocupado, arrependido, age sem maldade, contrariamente àquele que é iníquo. Isto é uma característica
de quem é de Deus, querer sempre andar corretamente com Deus e com os homens. A necessidade de estudarmos sobre o pecado é ter conhecimento de algo que mudou drasticamente a vida do homem na sociedade, deixando-o perdido e tendo a necessidade de se reencontrar. Se o pecado nos tira do caminho e nos leva a sofrer consequências ruins, então a maneira de se reencontrar é justamente estudar o pecado para que não venhamos cair de novo. A Bíblia nos ensina que através de Adão o pecado entrou no mundo. Na verdade, a serpente enganou Eva, mas a culpa recai sobre Adão, porque foi a ele a quem Deus deu a ordem para não comer o fruto. A culpa de fato foi dele. Ele poderia repreender Eva ou instruí-la. Mas o que nos chama a atenção no texto inicial de Romanos capítulo 5, versículo 12, é que diz que o pecado entrou no mundo por um homem. Para algo entrar, ele existia antes então. Antes da terra ser habitada, o pecado já existia, e Adão apenas abriu a porta, e assim o pecado entrou na terra. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que do lado de fora da sua casa houve uma explosão e grandes desabamentos. A rua foi tomada por muita poeira e fumaça, e as portas da sua casa estão muito bem fechadas, vedadas, e assim a fumaça e a poeira não tenha como entrar. E você ordena a todos que não abram a porta. Mas um curioso, desobediente, abre a porta e a poeira e a fumaça entra e sufoca a todos. Foi mais ou menos isso que aconteceu no início. A fumaça, a poeira já existia. Quem abriu a porta não as criou, apenas deu acesso. E assim Eva fez, Adão fez e nós fazemos. Abrimos a porta. Adão, no ato de desobediência, abriu a porta para o pecado. Mas então, a culpa seria do próprio Deus, por conta do decreto de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, se o homem não soubesse da lei, talvez ele não cometesse o erro. Mas o que de fato pesou aqui foi a desobediência, a rejeição da vontade de Deus, porque Deus já conhecia, já sabia da existência do mal e do pecado e queria nos poupar. Deus, com sua soberania, detém o conhecimento de todas as coisas, conhece o futuro muito além do que podemos prever, e na intenção de nos guardar do mal, nos alerta, para que não venhamos cair em desgraça. A vontade de Deus é que estejamos bem a todo momento em sua presença, mas a nossa teimosia, curiosidade gera desobediência, que nos faz olhar, andar onde não deveríamos. A desobediência surgiu muito antes de Adão, muito antes de Gênesis 3. O pecado começa lá no mundo angelical. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus começa sua criação, ele vê que tudo é muito bom, puro, e isso nos garante que o pecado não se origina aqui. Tudo o que fizera, Deus viu que era muito bom. Deus criou muitos anjos, seres celestiais, dotados de poderes e de certa autoridade, e é nesse cenário angelical que surge o pecado, quando legiões de anjos se apartam de Deus. A ocasião exata desta separação não é mencionada, mas em João capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é assassino desde o princípio. Então, embora Adão tenha aberto a porta, o mal já existia, já havia seres pecadores. O pecado não origina na queda do homem, mas na queda de Satanás. Conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 a seguir,
E também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, do versículo 14 a seguir, veremos uma analogia que irá nos indicar a queda de Satanás, quando este, movido por orgulho, tenta ser igual a Deus. Logo concluímos que a causa do pecado de Satanás foi o orgulho. Orgulho, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. A pessoa orgulhosa mostra altivez, soberba, vaidade, arrogância, podendo revelar até desprezo por outras pessoas. Nós cristãos não devemos nos apoderar deste sentimento, porque ele é de Satanás. O contrário do orgulho é a humildade, a modéstia, sentimento que Jesus nos ensina. Sendo ele quem era, se mostrou humilde, conforme Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por interesses tolos de receber elogios, mas sejam humildes, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, o contrário de Satanás. Paulo nos alerta na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 6, para que não venhamos a ser inexperientes e nos enchamos de orgulho a ponto de agir como Satanás. Na carta de Judas, no versículo de número 6, diz que anjos não guardaram seus domicílios e estão aprisionados sob trevas. Deus não poupou os anjos, imagine a nós. Deve-se ter o cuidado para não ultrapassar a autoridade que nos é dada por Deus. Embora tenhamos o livre-arbítrio, Deus continua sendo o Criador de todas as coisas. Cuidado com o orgulho no coração, pois tem sido a arma usada por Satanás para guiar muitos para o abismo eterno. O mesmo livre-arbítrio que nos dá poder de escolha e liberdade, também nos dá a responsabilidade de responder por nossos atos. Adão agiu de forma voluntária em seu ato de desobedecer à ordem de Deus. Ele não foi obrigado a desobedecer. Desobedeceu porque quis. Recebeu a conta. Eu e você também não somos obrigados a pecar. Por Adão ser o primeiro, recebemos em nosso DNA o seu erro. Lembra que antigamente se fazia cópias em CDs, fitas cassete, e se o primeiro CD gravado tivesse alguma falha ou algum arranhão, todas as cópias viriam com problema. Assim aconteceu com a humanidade. Pelo fato do primeiro homem ter pecado em seu DNA, todas as outras cópias vieram com essa marca, com este defeito, conforme o versículo que estamos estudando de Romanos 5, versículo 12. Por isso, todos nós somos pecadores e destituídos da glória de Deus, conforme Romanos 3, versículo 23. Romanos no capítulo 7, a partir do versículo 19, diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto cometo. Jesus é o remédio e a cura definitiva para os nossos pecados e transgressões. Se apegue a Ele, se entregue a Ele. Deixe Ele guiar sua vida. Seja o momento que for, por mais difícil, por maior a tentação, não se entregue e fuja do mal. Aguardo vocês no próximo capítulo desse estudo e que Deus vos abençoe.